tarefas de casa ou temas, como em alguns lugares do Brasil é conhecido. Bom, qual a importância da participação dos pais no processo de fazer tarefas de casa ou temas? Vem entender sobre isso nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube no segmento Ajuda para Pais. Meu nome é Sara Cassimiro e eu ajudo pais a desenvolverem práticas educativas saudáveis. Sabemos da importância dos pais na hora das atividades escolares. Pesquisas mostram que o desempenho dos alunos melhora quando os pais acompanham as atividades, acompanham o rendimento na escola, as notas, apoiam aquela instituição de ensino, ou seja, falam bem da escola para a criança e acabam proporcionando um ambiente adequado de estudo para essa criança. Bom, a gente sabe também que tudo em excesso pode ser ruim. Quando a família supervisiona e ajuda demais nas tarefas escolares, nas tarefas de casa, isso atrapalha no desenvolvimento da autonomia da criança. Ou seja, a criança ela não vai aprender a estudar sozinha, não vai aprender a fazer tarefa de casa sozinha. E a gente sabe qual é o final disso, né? Você começa ajudando no Fundamental 2, continua. A hora que o menino está lá para o 7º, 8º ano, você como pai já não está suportando mais. Porque você tem que abdicar de um monte de coisas da sua vida que você poderia estar fazendo ali na sua casa, no seu serviço, para estar acompanhando essa criança, esse pré-adolescente nas tarefas de casa. E as tarefas de casa, geralmente, elas vão aumentando, né? Os anos escolares vão aumentando e a quantidade de tarefas de casa, a frequência que isso é feito na escola, é muito alto, né? Então, a frequência que é solicitada essas tarefas de casa, as provas em si. Então, a gente precisa ensinar autonomia para as crianças, para que, quando elas consigam ir crescendo, elas vão desenvolvendo a habilidade de estudar sozinhas e não dependa tanto assim de você. Um outro fator importante, além da autonomia, é que se você faz pelo outro, você faz com que aquela pessoa entenda que ela não é capaz, que ela não consegue fazer sozinha. Isso é muito ruim, porque faz com que os seus filhos entendam que eles não dão conta. Isso impacta de uma forma negativa na autoestima dessa criança. A palavra-chave, como sempre, é equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio entre a percepção da real necessidade da criança, que é realmente o que ela precisa, e do desenvolvimento da autonomia dela. Por exemplo, crianças que estão em processo de alfabetização, elas com certeza requerem mais atenção dos pais, mais cuidados na hora de fazer as atividades escolares. Mas depois que passa o processo de alfabetização, do primeiro e do segundo ano, lá para o 3º, 4º ano, você já consegue desenvolver mais autonomia nessa criança. Você ensina ela, por exemplo, a como ler um texto de história, né? Pegando ali as palavras-chave, né? Circulando ali o contexto, a ideia principal do texto. E aí, depois que você ensinou ela a fazer isso, a maneira como ela tem que estudar, você pode falar: olha, filho, eu vou deixar você ler, responder essas questões aqui do texto de história, daqui 15 minutos eu volto. Então, sai, você já ensinou como fazer, ok, daqui 15 minutos você volta para verificar o que foi feito. Tá vendo que você está ensinando para essa criança autonomia, ensinando ela a fazer sozinha? Quando passa do Fundamental 1 para o Fundamental 2, que aí vem 6º, 7º, 8º ano, a mesma coisa. Não é que você vai deixar livre e o menino faz sozinho. Não, você precisa monitorar, até mesmo para entender se ele está fazendo, se ele tem alguma dificuldade. Mas você não precisa efetivamente sentar do lado dele e fazer com ele as atividades. É claro que aqui eu estou falando de crianças com desenvolvimento normal. Se forem crianças que têm alguma necessidade específica, crianças que apresentam algum quadro, algum transtorno específico, como TDAH, como TEA, como transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura, que é a dislexia, aí o suporte, o apoio, ele vai ser maior ao longo da vida. O que a gente tem que entender também é que você tem que ter uma abertura muito grande, um relacionamento muito legal com seu filho, dele poder falar para você se ele está tendo dificuldade ou não em alguma disciplina. E aí, se você não conseguir efetivamente ajudá-lo, você organizar alguma ajuda para ele, um professor particular, por exemplo, alguma específica de alguma disciplina. Eu, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu tive muita dificuldade na parte de física, matemática. Nunca foi meu forte.
E eu tinha, né, eu tinha esse contato com os meus pais, essa possibilidade, essa abertura, eles sempre me deram isso, de chegar e falar: "Olha, tentei, tô conseguindo, não tô conseguindo, tô tentando ir no plantão pedagógico do colégio, tentando tirar dúvidas, ó, não tá legal. As minhas notas em matemática e física não vão sair legais". E foi aí quando os meus pais organizaram um professor ali particular e depois eu comecei a fazer uma específica de física, que era a disciplina que eu tinha mais dificuldade. Então, assim, essa possibilidade da criança chegar, você falar com ela, da criança ou adolescente, ó, se você tiver dificuldade, por favor, me fala. Eu não vou brigar com você, não vou chamar sua atenção, você vai ficar de castigo, nada disso. Eu vou providenciar uma estrutura para que você consiga efetivamente aprender naquelas disciplinas que você esteja com dificuldade. Tá bom? Um abraço.